Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Mac e vou ser o host desse bate-papo aqui de hoje. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram, @txm.methods, no LinkedIn, procura a gente lá por TXM Methods e no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, canal TXM Business, para acompanhar esse e muitos outros conteúdos super bacanas, super legais que tem lá. Aliás, aproveita, vai agora lá, se você não estiver dirigindo, vai agora lá no YouTube e já olha todos os conteúdos que tem. A gente tem vários podcasts também no Spotify. Fica à vontade, a casa é sua. E agradecer todo mundo aí da TXM que faz parte dessa equipe do podcast. Agora sim, ele, Jeff, do Prototipando a Quebrada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, estou bem feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco com quem assina, com quem quer saber um pouco de empreendedorismo, falar sobre o que é ser um cara de periferia, o que é ter esse olhar de quebrada para empreendedorismo, inovação, tecnologia. Mas estou bem feliz, obrigado. Que maravilha. Jeff, já vamos começar por isso. Quem é tu? De onde é que tu vem? Conta essa história aí pra gente. Bom, eu gosto de contar que eu sou um cara que teve a oportunidade de sonhar mais alto. Eu venho de favela, eu venho de comunidade, sou de São Paulo. Eu nasci num lugar chamado Jardim Filhos da Terra, mas eu cresci entre a cachoeira e o Jova Rural. Quem conhece o Emicida, já ouviu as músicas dele, já deve ter ouvido os bairros que eu transitei. E uma das coisas que eu acho legal é que, por mais que eu estivesse dentro da favela, da comunidade, espaço de sensibilidade social, eu tive marcos na vida que me fizeram olhar para além da rua de baixo da minha quebrada. Então, que eu pude olhar para isso. E uma coisa que é legal, Maca, que esse primeiro podcast que eu vou estar falando isso, mas ao mesmo tempo que eu sou o cara de favela, eu morei 10 anos no interior. Depois da adolescência, eu fui morar numa cidade chamada União da Vitória, que é bem pequenininha. E lá eu morei em sítio, então pilotei tobata, tirei leite de vaca. Então eu gosto de falar que eu sou esse contraponto. O cara da favela, mas que dirigiu tobata. O cara que teve essas duas União da experiências. Vitória é interior de São Paulo? Não, do Paraná. É Do Paraná. divisa aqui com Santa Catarina. Ah, legal, legal, legal. Meu pai, a família de meu pai é de lá, a gente morava em São Paulo, e daí ele falou um dia, não aguento mais, vamos todo mundo pro interior, e daí a gente foi pra lá. Morei na periferia de União da Vitória também, mas meu pai acabou comprando um sítio, e a gente foi morar no sítio, e cuidar de vaca, bois. Nossa, cara, que Muito massa. louco. E como é que foi esse caminho até o empreendedorismo? Cara, é muito doido porque eu não imaginava ser empreendedor. Por mais que dentro da periferia, eu acho que esse é um ponto importante. A maioria das pessoas é empreendedora por necessidade. É o cara que. Minha mãe fazia crochê, meu pai fazia bico de eletricista. Então, isso sempre foi um panorama, mas ninguém falava de empreendedorismo. Não chegava essa informação pra gente. Então, isso sempre existiu. Eu sempre fui de fazer freela, de fazer. Não sou do tempo do bico. Você que tem mais ou menos a minha idade, a gente não falava freela. Fazia um monte de bico, só que eu nunca. Bico, corre. Bico quem é mais velho aí, salve pra galera 40 a mais, mas é como a gente falava freela, é aquele trabalho esporádico que você faz pra prestar um serviço pra alguém. Eu fiz desde muito cedo. Trabalhei como panfleteiro, formatava computador, mas nunca pensei em ser empreendedor. Eu queria trabalhar com tecnologia, caí no mundo da educação, fiquei maluco, virei professor, era o que eu gostava de fazer. Só que daí em 2018, um grande amigo meu, o Caco, um abraço pro Caco, ele me chamou para participar do Startup Weekend. E ali eu falei, nossa, cara, olha só, dá para pegar o que eu já faço e transformar em alguma coisa. Então foi nesse momento que um educador falou, puxa, empreendedorismo é para mim também. E daí tem sido uma curva de aprendizado, né? Eu gosto muito da ideia de experiência de aprendizagem, então eu fui aprendendo fazendo. Errei muito, quem dera eu tivesse feito um co-creation da vida lá na época, mas eu acho que é uma perspectiva que não era apresentada para mim. Quando foi, eu já estava mais velho, falei, puxa, eu quero tentar isso e venho fazendo desde então. Eu acho que uma das coisas legais é que depois eu vou falar um pouco sobre o que é ser terceiro setor, o que é ser OSC, o que é ser ONG, né? Vulgo, e pensar quanto empreendedor, pensar quanto alguém que desenvolve solução, que pensa problema, isso é bem legal. Maravilha. E de União da Vitória, tu veio pra Floripa? Pra Floripa. A minha história é muito doida, cara. Então pensa, eu fiz um cálculo, pra quem estiver assistindo, eu já morei em 32 casas diferentes na vida inteira, mano. Meu Deus do céu. Então eu já mudei pra caramba. E é muito doido, porque é isso. São Paulo, daí São Paulo, fim da adolescência, começo da jovem adulto. Eu fui pra União da Vitória, fiquei lá 10 anos.
Aí, no tempo da graduação, fiz faculdade, me formei e tinha um professor lá, que é meu amigo até hoje, um salve pro André. E ele falou, cara, existe um negócio chamado mestrado. Eu tô orientando que era minha amiga também, a Maitê. E ele falou, você... Eu falei, puta, legal, me ajuda. E eu montei projeto e vim pra cá pra fazer mestrado. Eu ia ficar um ano, eu tô há 13. Meu Deus. Eu vim pra cá em 2011, nessa Aham. pegada. Eu tava noivo na época, tava numa outra perspectiva de vida. Aí eu vim pra cá, quando eu cheguei em Florianópolis, aí eu caí no universo de universidade mesmo, aí vivi aquela coisa do campus, poxa, tinha bolsa, podia pesquisar, ler texto e tal. E daí eu sofri um acidente, voltei pra União, já tinha separado. Eu falei, cara, não tem como eu ficar aqui. Aí vim, fui ficando, fiquei. Massa, Muito cara. doido, né, cara? Que massa. E aí tu foi pro Startup Weekend, né? Isso, estudei bem depois. Tem toda a trajetória. Fiz mestrado, daí, como eu sofri um acidente, fiquei 3 meses, tive que prorrogar, acabou a bolsa, as contas não acabam, você tem que pagar boleto. Aí eu comecei a dar aula numa escola no Monte Serra, que é em comunidade, ali em Florianópolis. Eu dei aula no Colégio Marista lá há 8 anos. E lá eu comecei a trabalhar com tecnologia para ensino fundamental, ensino médio. Daí foi o core. Daí foi quando eu falei, cara, dá. Você tem infraestrutura, mesmo que seja pequena, você consegue pensar em ensino tecnológico dentro de periferia. Aí em 2018 eu estava num rolê de grupo de educadores do Google, estava trazendo isso para cá, conheci o Caco, ele falou do SW. Eu caí lá dentro e falei, puxa, cara, ó, dá para empreender. Aí eu montei uma produtora, aí não deu certo, eu montei uma edtech, também não deu certo. E daí em 2021 eu falei, cara, vou abraçar mesmo o protótipo de nada, vou fazer disso aqui o grande projeto da vida, fazer a minha contribuição para o mundo, assim, deixar um legado, né? Daí, desde então, foi quando eu abracei mesmo e estou desenvolvendo, mentorando, ajudando, transformando essa realidade. E o que que é o Prototipando a Quebrada? Pra quem não sabe ainda. Então, se você não sabe o que é Prototipando a Quebrada, vai lá. E todas as redes sociais é Prototipando a Quebrada. Para os íntimos, a gente fala PAC. Por isso que o meu Instagram é Jeff do PAC. P-A-Q, né? Não é C, tá, gente? Aqui é de quebrada. Prototipando a Quebrada, cara, eu gosto de dizer que ele é um movimento. Então, ele é maior do que ser uma ONG, ele é maior do que ser uma comunidade de aprendizagem, ele é um movimento. Que nem escoteiro, tem um movimento escotista, a gente tem um movimento Prototipando a Quebrada. E o que a gente faz? A gente cria comunidade de aprendizagem dentro do centro de inovação. Então pensa assim, né? Aqui quem é de Santa Catarina vai conhecer a ACAT, Santa Catarina de Tecnologia. Então a gente tem uma unidade lá dentro onde eu desenvolvo, junto com os jovens, propostas de aprendizagem para inserção dessa galera dentro do mercado de trabalho. E não só dentro do mercado de trabalho, aí é um ponto bem importante. Quem está querendo saber um pouco mais do PAC, a gente está formando as próximas lideranças para inovação e tecnologia. Então, eu não estou formando só mão de obra. Estou formando o cara que entende que ele tem uma bagagem diferente. Então, quem que vem para o PAC? Jovens de periferia, de casa de acolhimento, de escola pública, espaço de sensibilidade social. Eles entram dentro das unidades, dentro dessa comunidade de aprendizagem, e a gente acompanha esse desenvolvimento. A gente cria esses mecanismos para ele entender, poxa, eu posso ser programador, designer, posso ser PO, posso ser filmmaker, trampar com motion, todas essas multiplicidades com marketing nessa área de tecnologia. Só que a gente começou a ver que não ia só o profissional. Era um cara que queria saber empreendedorismo. Um cara que, poxa, foi para um Startup Summit e falou, nossa, eu posso ter uma startup. Então, nesses 2 anos e meio, a gente começou a sacar que o que a gente está fomentando é a próxima geração da galera que vai inovar em inovação e tecnologia. Por quê? Tem outro background. Esse é um ponto importante. Quando a gente está falando de inovação, é fazer o que existe de uma outra forma. Sim, grosso modo, tá, gente? Inovação é isso. Quando você pega um cara que vem de uma outra bagagem, de um outro background, de uma outra história, ele vai ter uma outra forma de pensar a solução de problema. Esse moleque lá da favela, que nem eu. Vem de favela, a minha forma de pensar a solução é diferente do cara que, sei lá, estudou no colégio particular a vida inteira, fez intercâmbio e foi pra Disney. Não existe bom ou ruim, existem outras formas de resolução de problema. E quando eu consigo trazer essa galera para um lugar que tem computador legal, que tem mentor, que tem plataforma de aprendizagem em massa, parceria, tem pão com mortadela, tem evento para participar, ele começa a sacar, puxa, isso também é para mim, também posso levar esse cenário para o meu oportunidade de trabalho. Então o PAC é esse movimento
e cria comunidade de aprendizagem dentro do centro de inovação. E a ideia é fazer com que esse fluxo aconteça, trazer os jovens de periferia para cá e levar a galera para dentro da favela para fazer esse movimento de eu posso também ser parte do universo de inovação e tecnologia. E hoje, quantas pessoas têm participando? Quantos jovens têm Ó, participando? a gente, desde 2021, já impactou 159 jovens. Desde 2021, quando a gente começou. Metade de 2021, tá, gente? Então a gente é super novinho, tem 2 anos e meio de PAC. E hoje a gente tem 80 jovens dentro da comunidade. A gente tem os programas, né? Então, o primeiro programa que tem é imersão. Eles ficam 8 semanas e tem esse onboarding para entender o que é mercado de tecnologia, o que é centro de inovação, o que é programador, designer, o que é esse universo. Depois eles vão para aceleração. A gente está começando agora um projeto do impacto que é para empreendedorismo, né? Eles começaram a trazer isso. Eu quero trampar na área de tecnologia, mas eu quero empreender, eu quero fazer as minhas... Dentro desses programas que a gente faz dentro do centro de inovação, hoje 80 pessoas estão dentro de programas diversos e dentro da comunidade. Então tem os eventos, o cara já está trampando, ele volta para um evento nosso, ou ele é jovem mentor, a gente tem programa de mentorias, né? Até se você quer ser mentor do PAC, tá sempre os círculos abertos, então programadores, designers que queiram ser mentores do PAC, tá o convite, e esses jovens retornam. Vou pegar o exemplo do escoteiro, que eu gosto bastante. É que nem você ser escoteiro. Você pode estar lá, né? Eu nunca fui escoteiro, tá, gente? Mas eu leio bastante. E tem amigos que são. Aí você pega o cara que já foi lobinho, já foi chefe e tal. Ele não tá mais participando, mas ele ainda faz parte do movimento. Então hoje, 80 jovens estão aqui com a gente, fora voluntários, mentores. Daí vai pra um monte de gente. Maravilha, Jeff. Cara, e qual que é a importância do PAC hoje para a vida desses garotos e garotas que moram em uma área de vulnerabilidade, ou tem uma condição financeira mais complicada? Qual que é a importância para eles? Eles chegam a relatar? Cara, tem. A gente tem. Se até quem quiser ver, no YouTube tem um documentário sobre o Centro de Inovação e eles fizeram um pedaço do documentário com a gente, contando a história de uma educanda nossa, da Kai, um beijo pra Kai, em que ela fala que a história da Kai, como vários outros, né? Poxa, ela veio do Belém do Pará pra cá, mora no Frei Damião, que é uma das comunidades com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina. Ela fala, cara, eu não sonhava em um dia estudar num lugar como a Unidade da Pedra Branca. Nossa, nunca imaginei que eu ia poder ter um espaço de acolhimento, ter um curso bacana e eu ia me desenvolver. Só para contar essa história, a Kai hoje está trabalhando numa empresa da incubadora, do Inaitec, que é um parceirão nosso, né? Lá na incubadora, a empresa contratou ela trabalha como estagiária de marketing, mas ela que cuida de todo o marketing da empresa. Eles pagaram a universidade e ela continua dentro do PAC como mentora. Então, é esse fluxo. Eles trazem pra gente que, primeiro, o PAC é um lugar de, eu me sinto parte disso de verdade. Mudou a minha vida. Então, mudou a vida porque, comecei a trampar. Um outro exemplo, né? Tem um outro educando nosso, que o cara trabalhava na obra com o pai, batia laje. Só quem bateu laje sabe o que é bater laje, irmão. Imagina. É foda. Desculpa, não sei se posso falar palavrão aqui. Bora, pode. Mas é foda, parça, se bater laje o dia inteiro e estudar programação. Hoje o Caião, cara, tá trabalhando numa das maiores empresas de tecnologia da região. Tá como dev, tá trabalhando como dev. Hoje ele vive nesses eventos de nerd, vestido de Miles Morales. Ele fala, cara, mudou minha vida. E tem uma coisa que eu acho que é importante pra quem tá ouvindo. Muda a vida dos nossos jovens pra caramba. Você tem um salário que muitas vezes é maior que a família inteira, é incrível. E eu não tô falando tá pleno, sênior, eu tô falando do cara entrar como juninho, como estagiário, já tem um salário firmeza. Mas muda também o ambiente de trabalho. Essa era a próxima pergunta. Como é que as empresas, como é que o negócio do outro lado enxerga isso? Cara, hoje a gente tá com 40 jovens empregados. Pensa, 1/4 dos jovens que passaram pelo Prototipando hoje estão trabalhando. Eu quero que procure na internet quantos programas de aprendizagem tecnológica, comunidade de aprendizagem, tem esse range, tem essa taxa de conversão. Por que dá certo? Porque, de novo, você cria um ambiente que é muito maior do que só dar aula. Não é só curso. O PAC é muito mais do que o curso. Sim. É você criar uma comunidade, um ambiente onde você vai ser acolhido. Aí quando chega um jovem desse que já está habituado a trocar ideia, a trazer o que ele pensa, a criar mecanismos de apresentação, que entra dentro de uma empresa, irmão, ele voa.
ele voa real. Por quê? Porque ele já sabe trabalhar em equipe, ele já sabe como sugerir melhorias de uma forma positiva, trabalhar com feedback. Aí ele entra numa empresa, eu vou dar o exemplo da Kai, né? Ele entra lá, aí ele fala pro dono, ó, eu tô estudando isso aqui, eu acho que se a gente implementar, melhora. Entende que ele perde o receio de apresentar sugestão? Apresentar melhora? E daí quando você está falando para uma empresa que você está qualificando jovens super novos, tá? 18, 20, galera super novinha, para que eles possam trabalhar em equipe e chegar e sugerir melhorias, aprender, ter a humildade de aprender, mas ao mesmo tempo, ó, e se a gente tivesse essa solução por esse caminho? Aí os feedbacks que eu tenho, cara, os moleques que saem daí, eles voam. Eu falei, eu sei, parça. Os moleques chegam aqui, as meninas chegam aqui e é outra brisa. É outra forma de estar se interrelacionando. É outra forma de olhar para o meu produto. E daí é uma coisa para as empresas que estão investindo em formação. Primeiro, a gente sabe o gap da área de inovação e tecnologia. Falta profissional. Eles sabem, falta. E falta um profissional que consiga articular com pares. O cara pode ser mó bom programador, mó bom designer, mó bom no marketing. Se ele não sabe trabalhar em equipe, a chance dele conseguir agregar para o produto é menor. Agora pensa, entre essa galera que foi talhada no aço, ao mesmo tempo que aprendeu que para ele também pode estar lá dentro, e já sabe trabalhar para o projeto, sabe trabalhar em equipe, mano, eles voam. Eu converso com as startups, as empresas que contratam os nossos jovens, eles falam, cara, uma outra vivência de galera, uma outra forma de estar. Eu falei, eu sei. Agora, imagina, hoje eu fiz isso com 150. Imagina quando eu fizer com 1.000, quando eu fizer com 10.000, quando eu fizer com 100, quando eu fizer com 1.000.000. Mano, ninguém para nós, velho. Maravilha. Caraca, cara, que aula, que aula, que aula. Que é isso, mano. E como é que tu começou a se apaixonar por essa área? Não a área de empreender, mas de aproximar esse jovem da quebrada, né, desse universo. Como é que tu se apaixonou por isso? Ô, Marco, eu vou te contar. Eu gosto muito de historinha, tá? Eu sou educador, professor, mano. Claro. A gente traz exemplo. Primeira vez que eu vi um computador na vida, tinha 11 anos, tá? Eu tinha um colega do meu pai que tinha uma loja que vendia material de construção e eu vi um computador. Eu falei, nossa, mano, é tipo um videogame mó louco. Ali eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Que essa coisa de tecnologia era algo que me encantava. Aí, mano, favela, parça, comunidade, ninguém trampava com computador perto. Só que eu tive a sorte de estudar um tempinho bem curto no colégio particular. Eu ia pra biblioteca municipal, depois tem uma história que eu quero contar sobre como eu virei leitor, como a biblioteca caiu na minha vida. Daí eu ia pra biblioteca municipal, aí um cara falou de RPG, um amigo meu falou que existia um tal de curso técnico, que você fazia e trampava, e que tinha de tecnologia. Eu lembro de todo mundo que fez, eu sou da época do vestibulinho, então eu fiz uma prova pra entrar no técnico, lá em São Paulo ainda. E quando eu fiz, eu fui o único que passou. Passei, comecei a ver, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, quero trampar com tecnologia. A gente mudou pro Paraná, eu tava terminando o técnico, não consegui trampo, comecei a dar aula numa escola de informática. Então eu dei muita aula de Word, muita aula de Excel, muita. E ali não era o verde, não era o que me brilhava o olho, eu ainda queria trampar com tecnologia. Mas a aula era muito quadrada, muito engessada, não era. Trabalhei com animação, fui fazer faculdade, dei aula para terceira idade de tecnologia na faculdade também. E quando eu fui pro mestrado, eu estava muito na pegada de ser professor. Professor universitário, tinha esse fetiche, né? Só que daí, em 2011, eu tive a oportunidade de só estudar. Fiz faculdade com 2 trabalhos, um monte de coisa. Não dava tempo de ler texto, de debater. Quando eu tive esse tempo do ócio produtivo, poder ler texto, de aprofundar, aí eu comecei a me encantar pela educação. Aí eu comecei, Escola da Ponte, uma galera que pensava em educação diferente. Em 2013, quando eu entrei no Marista para dar aula, aí eu fui profundo, cara. Aí fui profundo no como que dá para ser professor diferente. Como que são outras experiências de aprendizado. E aí foi onde o negócio pegou. Aí foi onde eu entendi que eu não precisava
trabalhar a aula de forma tradicional. Então, desde então, eu nunca trabalhei a aula de forma tradicional. Sabe, aula 45 minutos, mastiga a apostila, deglute para o aluno. Não é minha pegada. Minha pegada é só aprender a pensar, a criativar o processo de aprendizagem. Foi quando eu entendi que tecnologia era uma ferramenta, que dava para trabalhar a aprendizagem de forma alternativa, aí eu caí no mundo do empreendedorismo. Aí foi quando eu montei a Meditech, que faliu, mas foi quando eu comecei, cara, dá para juntar essas coisas, dá para trazer esses elementos. E quando eu saquei que os alunos queriam aprender isso, que eles queriam aprender tecnologia porque brilhava o olho, eu falei, cara, aí tem alguma coisa. Aí eu comecei a mostrar para jovens de periferia que sim, era uma possibilidade. E eu acho que essa é a sacada. A sacada foi pensar de forma disruptiva o processo de ensino-aprendizagem. Então fica aí, ó, pensar disruptivo processo de ensino e aprendizagem, entender que você só vai conseguir desenvolver quando faz sentido, desenvolver projeto de trabalho. Vou dar só aula, eu vou pensar como que eu faço isso de forma prática. Por último, como que eu vou instigando e apresentando esse universo. E aí vem uma frase que é legal, cara. A miséria, parça, ela é igual um cabresto. Sabe o que é um cabresto? Você bota no cavalo, assim. A miséria, ela corrompe, ela corrói e ela distorce. Ela faz com que você só pense que você só pode ser aquilo ali. Eu só posso trabalhar naquele emprego. Eu só posso ter um subemprego. Agora, quando você começa a abrir e apresentar um universo maior, aí a galera fica doida. Aí eles começam a entender que, cara, existe um mundo maior do que eu tô enxergando. Eu acho que esse é o ponto importante que pra mim foi a mudança. Quando eu saquei que dava pra misturar várias áreas de aprendizagem dentro de um tema só, e ao mesmo tempo que eu podia trazer o jovem, trazer a criança, o adolescente, para esse cerne. Tipo, como que eu aprendo com vontade? Como que eu desenvolvo o que eu tô fazendo? Então, acho que foi esse é o ponto de virada. Quando eu saquei que eu podia ser um professor disruptivo, e ao mesmo tempo, quando eu entendi que essas ferramentas tecnológicas podiam ser um motivador, um engajador para quem estava ali dentro do público que eu atendendo. E deu a virada de chave. Total, cara. Total. E veio com muito. Isso que é importante, não é osmose. Detesta a galera achar que, tipo, você vai aprender por osmose, porque eu vi um vídeo ou outro. Não, mano, é muita leitura, é muito vídeo, é muita entrevista, é muito programa de aceleração. Então, participar de ações como essa, de formação continuada, eu gosto muito daquela ideia do long life learning, tá ligado? Mano, você é um aprendiz pro resto da vida e você, além de ser um aprendiz, você também é um ensinador. Você é um aprendedor e um ensinador sempre. Boa. Daí quando você entende isso, puta, muda tudo. Maravilha. Jeff, chegamos no nosso momento TXM. O momento TXM, eu Vamos vou lá. te fazer 3 perguntinhas, uma pra cada letra. Eita, vamos lá. Momentinho T, Think. Cite um pensamento ou uma frase que te inspira. Tem um cara que eu gosto muito, mano, que é o Clóvis de Barros, professor Clóvis de Barros. E ele é um filósofo, palestrante, um cara que me inspira muito, assim. E ele fala que pra trás nem pra pegar impulso. Meu pai tem umas frases que são incríveis, assim. Meu pai é um homem simples, do campo. E ele fala que você tem que plantar pra colher. Essa é uma frase do meu pai, assim. Então, cara, eu gosto muito dessas duas porque, cara, eu fui talhado no aço, irmão. Não tem essa de não dar certo. Vai dar. Nem que eu tenha que ficar insistindo até dar certo. E tudo que eu planto hoje, eu vou colher depois. As conexões, o networking, o aprendizado que eu tô desenvolvendo agora vai trazer retorno no futuro. Então eu colocaria essas duas frases, né? Primeiro, pra trás nem pra pegar impulso e depois plantando pra colher, tá ligado? Boa. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço analógico, digital, viagem. Mano, daí eu vou guardar. Eu sabia que eu ia ter que usar essa história em algum lugar, mas eu vou guardar uma experiência que foi um conceito que é muito importante pra gente do PAC, e eu tenho falado bastante em palestra e tal, é experiência de aprendizagem. Você viver algo que te instiga a querer saber mais. Você fazer essa troca para se desenvolver. Quando eu tinha. Isso foi em 91. Eu tinha 6 anos, eu estava na primeira série do ensino fundamental. Eu estava estudando numa escola pública de periferia lá em São Paulo. E eu tinha uma professora que chegou e a gente tinha uma dinâmica que era: o ajudante da professora do dia ia buscar prova, ajudar ela a pegar as coisas.
No dia que que aconteceu essa história, ela chegou pra gente e falou assim: ó, eu vou buscar na biblioteca as provas mimeografadas. Quem sabe o que é mimeógrafo? Muito obrigado, tamo junto. Quem não sabe, mimeógrafo é o Xerox antigamente, tá? Tinha que rodar assim, um negocinho. É, uma loucura. Aí eu entrei com ela nessa tal de biblioteca. Pensa, um moleque de 6 anos, de uma família não letrada, apaixonado por letras. Sou maluco por leitura. Eu entrei, cara, com certeza era uma sala do tamanho dessa aqui. Uma 3x3, pequenininha. Só que na minha cabeça era um lugar incrível. Tinha um monte de livro, parça. Não existia isso. Eu olhei pra aquilo. Nossa! Aí eu perguntei pra ela, pra professora André, que eu encontrei 30 anos depois. Essa história é muito bonita. Aí eu cheguei pro André, o que que é isso? Ela, é uma biblioteca. O que que é uma biblioteca? Ela me explicou. É um lugar onde você pode pegar livros emprestados. Aí ela falou pra mim, então, a gente vai pegar as provas e vamos embora. Eu falei, mas eu posso levar um livro? Dela, olha, Jeff, esses livros são para as crianças um pouco maiores, eu posso conversar com a diretora. Na minha cabeça, a diretora era o Jabba the Hutt, cara. Entendeu? Eu tinha muito medo dela. Hoje deve ser, na cabeça de criança, né? Hoje deve ser uma senhora, né? E daí eu falei com essa professora, ela foi comigo no dia falar com a diretora. A diretora falou pra mim: "Você promete cuidar dos livros, eu deixo você pegar". E eu peguei um livro de lendas, cara. E ali foi onde tudo mudou, parceiro. Eu falo, eu começo a chorar, mano. Porque ali foi a sementinha da leitura. Ali foi a sementinha do, cara, existe um mundo maior que você pode consumir, de comer de colher. Aí dali, depois eu fui pra biblioteca municipal, da biblioteca municipal, RPG, técnico. Ali foi a semente. Então, cara, tenham esse olhar pro mundo, saca? Toda experiência que te transforma, ela vai criar. Ela vai criar uma onda. Sabe aquela ideia do uma borboleta que bate asas faz um tsunami lá na Ásia? Já ouviu falar dessa fita? Então, eu acredito muito nisso, cara. Um movimento que acontece, se você consegue absorver o que ele tem pra te trazer, ele muda toda a sua trajetória. Foi o que aconteceu comigo. Então, essa seria a minha grande experiência. Boa, boa. Maravilhosa. Caralho. Maravilhosa. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Tira a bunda da cadeira. Não, senta a bunda na cadeira e estuda. E Boa. tira a bunda da cadeira e trabalha. Mas essas são boas, né? Tipo, a coisa de como que eu me mantenho instigado. Eu acho que é muito importante. A galera fala muito de resiliência. Resiliência é importante, mas cuidem, porque senão ela pode virar burnout. Né? Mas eu acho que ter esse ímpeto de fazer as coisas. E pegando uma ferramenta mais prática, que tá sendo super legal e ela é super básica, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, é o Kanban. Cara, Kanban, assim, isso é uma das coisas legais. A ferramenta, o Trello, não tô fazendo propaganda, tá? O Trello, o Monday, o Gira, qualquer um deles é menos importante do que a ferramenta que faz funcionar. Então, por exemplo, o Kanban, cara, ele funciona super bem pra mim, pra equipe. Então, primeiro entendam qual é o perfil da equipe que vocês estão gerenciando ou como você quer se organizar e pegue aquele modelo. Então, por isso que eu falo do bunda na cadeira e tira a bunda da cadeira. Por exemplo, eu funciono muito bem com áudio, com conversa. Vai entendendo qual é o teu perfil de aprendizagem e utiliza isso para sentar a bunda na cadeira. E quando for tirar, pensa menos ferramenta e mais o que funciona. Às vezes é um grupo no WhatsApp. Massa, massa, bela. Ô, Jeff, como é que tu procura se atualizar, assim? Eu sei que tu gosta de ler muito, obviamente, mas como é que tu estuda, como é que tu busca se atualizar das coisas pra passar também pra essa juventude? Cara, hoje, infelizmente, eu não tô mais... Eu leciono numa escola e faço alguns masterclass, workshop com os educandos do PAC, mas eu não tô mais em sala de aula. Hoje eu, né, administro, eu sou a cara do PAC pra fora, faço parceria, mas eu sinto muita falta de lecionar, porque lecionar é uma forma de aprender incrível, velho. Quando você ensina alguém, você está aprendendo 3 vezes. Primeiro você tem que estudar para ensinar. Quando você está ensinando, né? E eu não gosto muito da ideia de ensinar, eu gosto de troca de experiência de aprendizagem. Quando você está trocando, você aprende no ato de trocar, você aprende pela absorção da pessoa, e no final você aprende porque você fez tudo isso. Então você aprende 4 vezes. Então, para mim, a experiência de troca de aprendizagem, ela é gigante, assim. Para mim é como eu funciono. Então eu vivo inventando workshop, palestra para eu continuar estudando. Aí eu leio pra caramba, escuto podcast, adoro podcast. Eu acho que é uma ferramenta de você tá no carro, você tá lavando louça, você tá pegando informação, vídeo, canal da internet. Então eu acho que eu sou muito visual, né? Então eu preciso conversar, eu preciso ver para poder aprender as coisas. Então, por isso que eu leio, né? Então, tudo que é visual para mim funciona legal e é auditivo.
Mas eu acho que essas são as ferramentas que eu uso. Tudo um pouco, e daí vou criando pontos de conversão. Eu vou aprendendo, aí eu monto um curso. Eu vou aprendendo, eu monto uma palestra. Eu vou aprendendo, eu monto um workshop. Que nem essa semana eu vou dar um workshop de ONGês para startupeiro. Eu vou falar o que é ONG, o que é terceiro setor para quem é do universo startup. Porque tem isso, né? Manual do Startupês. Como é esse idioma que se fala na startup. Eu tô falando, cara, vocês são startups, vocês vão ter que aprender a pensar em ONG. Porque é um mercado, é uma galera que tá trazendo inovação. Então eu fiz isso porque eu juntei um monte de informação que eu queria, consegui condensar num curso e a galera quer fazer. Então, para mim é uma estratégia, para vocês também pode ser. E quais são os planos para o futuro, Jeff? Cara, eu tenho alguns pessoais, né? E eu tenho alguns do PAC, né? Pessoal, eu tenho um filho, eu sou o pai do Ravi, que é o amor da minha vida, né? Quando me perguntam quem é o Jeff, eu sempre falo que eu sou um inovador de disrupção, palestrante, professor e pai do Ravi. Então, meu plano, cara, é em 10 anos conseguir passar esse legado para frente do PAC, né? Que ele vire movimento que não é só do Jeff, é do Jeff, da Yo, do Ted, de todo mundo que tá junto. Passar esse bastão e montar uma escola. Daqui 10 anos eu quero montar uma escola pensando no Ravi, porque o Ravi, ele é de várias coisas, ele é autista de nível 3 de suporte, e eu penso que os espaços de aprendizagem não pensam uma real inclusão. Cara, imagina que legal seria uma escola onde você tivesse infraestrutura, pessoas, um programa político-pedagógico, formações para inserir todo mundo. Aí você tem criança PCD, tem criança TEA, tem criança típica, tem criança atípica, e daí você coloca todo mundo para criar experiências de aprendizado que agregue todo mundo. Então esse é o meu plano para daqui 10 anos. Agora, o plano do PAC, em 10 anos, porque isso é lá quando eu fizer 50. Eu faço 40 esse ano, quando eu tiver 50, a ideia é essa. Agora, para o PAC, em 10 anos, a gente quer ser a maior referência em ecossistema e comunidade de aprendizagem voltado para a tecnologia que traz jovens de sensibilidade social. Então, eu quero ir para Santa Catarina como um todo. Quem não é de Santa Catarina, a gente tem, talvez, a autovia de conexão entre os centros de inovação que está mais estruturada do Brasil e levar o PAC para o Brasil inteiro. Por quê? É urgente, mano. Hoje nós somos mais de 220 milhões de pessoas. Se eu conseguir atingir 1 milhão delas, a gente vira referência no mundo para inovação e tecnologia. Cara, a gente é brasileiro, mano. Todo mundo que eu converso de fora fala, cara, vocês são criativos, geniais, vocês têm ideia. Agora imagina a gente intencionalmente transformar o Brasil no maior celeiro de inovadores e profissionais para a área de tecnologia do mundo, cara. Para nós, mano. A gente é incrível, velho. Que maravilha. Jeff mudando o mundo de baixo para cima também. Total. Massa. Jeff, jogo rápido agora. Um filme ou música? Difícil, cara, porque eu sou cinéfilo, mano. Eu gosto muito de cinema. Mas eu acho que tem um que sempre que eu assisto eu choro muito. E ele foi o que mudou a minha perspectiva. E eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando eu vi. Que é o Mestre com Carinho, Sidney Poitier. Que fala disso, né? De um professor que simplesmente fala, cara, não quero mais aula de matemática, eu vou ensinar coisas da vida pra vocês. Então acho que esse seria um filme que resume muito pra mim, assim. E a atuação é linda, eu acho um dos melhores filmes. Então, Ao Mestre com Carinho. To Serve with Love, em original. Boa, boa, boa. Um livro? Cara... Eu acho que... Aí eu vou pra um lado bem maluco mesmo. Eu gosto muito de fantasia, ficção, livro histórico e tal. Mas tem um que me marcou muito. De novo, sempre tem uma história, né? Que foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu adoro muito a ideia de realismo fantástico, do Garcia Marques. E eu ganhei esse livro de uma professora de espanhol, de uma escola que eu estudava. Ela me deu, porque ela via que eu lia Coração Vagalume, essa coisa de infanto juvenil, eu lia muito. Ela falou, você já leu livros mais clássicos? E ela me jogou aquilo na mão. E, cara, sabe quando você lê um livro que você fala, nossa? Então, eu acho que 100 Anos de Solidão seria o que eu recomendaria pra galera. Massa. E uma pessoa que te inspira? Emicida. Emicida, mano. Emicida. Tem vários, né? Mas Emicida, cara, ele tem uma coisa que... Primeiro, a gente tem uma idade meio próxima. É um cara que construiu uma carreira muito bacana. E ele
conseguiu transitar entre universos distintos. Tipo, o cara é rapper, mas ele tem a Laboratório Fantasma, que é a marca de roupa dele. O cara produziu documentário. Então, eu acho que o Emicida é um cara que me inspira bastante. Massa. Ô, Jeff, o que é sucesso pra ti? Cara, sucesso pra mim, mano, é conseguir fazer com que mais pessoas consigam ter uma vida firme, tá ligado? Boa. Eu acho que, sei lá, às vezes a gente coloca como sucesso o parâmetro de tipo, nossa, eu tenho muita grana, eu moro num casão, eu tenho um carro foda. Eu não tô dizendo que você não tem que ter, cara. Eu acho que todo mundo tem que ter conforto, todo mundo tem que ter uma casa legal pra morar, todo mundo tem que ter um trampo firmeza, todo mundo tem que ter, pô, formas de poder comer a vida de colher, tá ligado? Então eu acho que, pra mim, sucesso é quando eu chegar, olhar pra trás e falar, cara, não foi só eu. Mas uma galera conseguiu equilibrar um pouquinho essa balança, saca? Quando eu chegar no final, poder olhar assim, nossa, eu criei realmente um movimento onde muitas pessoas estão tendo uma vida boa, aí isso pra mim é parâmetro de... Jeff, obrigado demais pelo bate-papo de hoje. Obrigado Te agradeço eu, cara. demais. Como é que o pessoal faz pra te achar aí nas redes sociais? Cara, então quem quiser saber um pouquinho mais do Prototipando a Quebrada, LinkedIn, Instagram, Orkut, não, brincadeira. Mas quem quiser é tudo Prototipando a Quebrada, tá? E os meus é Jeff do PAC, P-A-Q, tá, gente? Não é C, é P-A-Q. Então, Jeff do PAC, tá no Instagram, LinkedIn, daí pode adicionar. Quem quiser saber um pouquinho mais, trocar uma ideia, fazer convite, tamo aí pra levar um pouco desse movimento para outros lugares, porque, de novo, ninguém para nós, mano. Jeff, obrigado demais pelo teu tempo, pelo bate-papo. Tem uma lembrancinha da TXM pra ti? Obrigado, mano. Valeu. Aqui, ó. Estamos sempre Bolsinhas, juntos aí. ecobags, Este adoro. ano com novidades. Prototipando a Quebrada chegando aí também. Tamo junto. Acho que é legal Sim, trazer maravilha, isso antes da boa. gente ir embora, Maca. Mas a gente tá abrindo a 4ª unidade do PAC, então Boa. é muito louco, porque o moleque de favela nunca ia... O meu sonho de criança era trabalhar em um escritório. Hoje eu tenho 4 unidades só aqui na Grande Florianópolis. Olha mano. aí. 2 anos e meio. Então, a gente tá chegando junto do espaço da TXM, acabamos de começar a implementar a nossa salinha aqui, Boa. mas a ideia é aproximar esse universo de empreendedorismo dos jovens do PAC. Porque, de novo, eu não estou formando mão de obra só, eu estou formando a galera que vai abrir as próximas startups. Então, para isso é super importante estar aqui. Estamos chegando no sul da ilha. Quem quiser visitar qualquer uma das cidades, a casa é aberta. A gente tem dias de visitação para trocar ideia, entender como a gente está fazendo, porque eu acredito muito, cara, na experiência de aprendizagem compartilhada. Tudo que nós está desenvolvendo aqui, você quer fazer igual? Cola nós, a gente mostra como faz. Porque você vai fazer do seu jeito. Tem uma frase do Zé Pacheco, que é o cara que desenvolveu a Escola da Ponte em Portugal, que é uma puta referência, que ele fala o seguinte: tem um monte de gente que quer fazer igual a Ponte. Não vai funcionar. Você tem que pegar como inspiração e fazer o teu. Que é o que a gente faz no PAC. Tudo que a gente tá fazendo é nós. Você quer saber como? Cola junto, a gente compartilha. Não tem aquela coisa atacante de eu desenvolvi, não vou mostrar pra você. Não, aqui é inovação aberta. Quer aprender como? Tamo junto. E tá aqui é importante pra isso, porque a gente quer trocar. Seja com a TXM, seja com a galera que faz parte do Co-Creation. Então, estamos felizes demais de estar com a casa com vocês e Que vai ser maravilha. incrível, irmão. TXM prototipando a quebrada juntinhos e mudando o mundo de baixo pra cima. Sejam bem-vindos à nossa casa aí, que é de Obrigado, vocês agora também. E você que tá ouvindo a gente, segue a gente lá no @txm.metals, a galera do Prototipando a Quebrada, segue o Jeff PQP, Jeff do PAC. Jeff do PAC. E Isso. PAC é P-A-Q. Prototipando A quebrada. Boa, boa, boa. Turma, abração, até a próxima, fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu.